Oi, pessoal. Olá, tô esperando vocês chegarem. Olá, Bianca, Glauca, Suzana, querida, Renata, boa noite, Silvia, boa noite, pessoal. Boa noite, Basílio, Márcia, Ariadne, linda, Márcia, Tainara, linda, ó, Gisele, Vandervel. Pessoal, sejam todos super bem-vindos, super. Hoje a gente vai falar sobre vampiros emocionais. Vou dar retorno para todos que eu não dei retorno ainda. A gente estava atendendo direto, correndo. Hoje, quando eu acabar essa live, prometo que vou dar retorno para o pessoal que eu fiquei faltando de dar retorno. Me perdoem, super me perdoem. A maioria eu dei retorno e pretendo dar para todos. Então, olha só, gente. Hoje é um tema muito interessante. Márcia, eu vou te dar um retorno sem falta, viu? Pode esperar que quando acabar essa live a gente conversa. Reganelo, qual que é teu nome? Regina Melo. A Regina. Marta, linda. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre vampiros emocionais. Gente, o que é vampiro emocional? O que é vampiro emocional? Eu acho que todo mundo que está aqui já imagina o que é um vampiro emocional. O que será que é um vampiro emocional? O que vocês acham que é um vampiro emocional, pessoal? O que é vampiro emocional? Então, olha só. Vampiro, a gente sabe que é aquele negócio, aquele ser que suga tua energia, suga teu sangue, suga a tua energia. E como que você fica? Eles são imortais. E hoje eu vou falar sobre muitas coisas que pode remeter até assuntos transcendentes. Vai ficar ao critério de vocês. É um sugador, isso mesmo. Vai ficar ao critério de vocês, a análise que vocês quiserem fazer, porque a gente sabe que nesse universo existem muitas verdades, existem muitas situações que a gente desconhece. Não adianta você inventar ou ler uma doutrina e seguir essa doutrina até o final da vida dizendo que essa é a verdade, porque ali vão dizer que uma doutrina também vai dizer que aquela é a verdade absoluta, aquela é a verdade absoluta. Então, quem segue acha que cada verdade que encontra é uma verdade absoluta. Eu, da minha parte, eu lido com diversas situações, tenho uma visão transcendente também. E hoje a gente vai falar sobre abuso emocional dentro dessa percepção do que pode estar acontecendo com uma relação onde você se sente totalmente vampirizado, onde você se sente totalmente sugada da tua energia. Geralmente as relações abusivas, elas têm esse padrão. Então, por uma série de manipulações que a gente tem extensivamente comentado aqui, o final das contas, ou o meio do processo, é uma sensação que você perde totalmente a tua energia e literalmente você perde, porque uma das maestrias desses abusadores é fazer uma contaminação tóxica num nível tão alto que a pessoa fica totalmente sem força para rebater qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de situação que seja lesiva a ela, mesmo que ela saiba, até que ela acabe no esquecimento total de si mesma, de quem ela é e de quem um dia ela já foi. E o que acontece? Tudo que ela sempre se entendeu como identidade, como significado, simplesmente apagou. E uma coisa que eu insisto muito em dizer é que ninguém leva
a vida da pessoa e deixa ela só um saco vazio, porque quando a pessoa rompe, ela começa a iluminar tudo que não foi iluminado, que foi apagado. Então a essência da vida está e sempre vai estar dentro daquele, inclusive daquele ser que foi sequestrado, inclusive daqueles momentos que você sente que você está se esvaindo. Então, que existe uma noção de que algo não está bem, sim, você está sendo literalmente vampirizado. E aí é que eu vou abrir espaço para falar diversas situações para vocês identificarem se vocês estão com um vampiro emocional, que vai muito além do abuso, que é uma relação mais íntima, onde você está no dia a dia com as pessoas que estão te abusando ou que estão sugando a sua energia, ou num relacionamento abusivo, mas a gente vai falar também de situações do dia a dia, e isso daí todo mundo sabe, né, que tem gente que fala assim, olha, eu entrei em determinado lugar e eu me senti depois totalmente desenergizado, eu me senti mal, não, aquele fulano lá, ela não sente nada porque ele tem o corpo fechado, né? Vocês já devem ter ouvido falar, tem até filmes sobre isso. Tem o corpo fechado, aquilo lá ninguém pega a energia dele, não, mas eu sou super vulnerável, eu tenho minhas restrições, às vezes eu vou para um lugar, eu fico totalmente desenergizado, eu preciso me restabelecer para voltar a ser quem eu era, quem eu sempre fui. Então a gente vai ver o que de fato acontece energeticamente, quem são essas pessoas e como que a gente pode evitar de cair nesse tipo de cilada. Porque se nós temos energia vital em abundância, todos nós temos, não teria porquê de uma outra pessoa sugar a sua energia. E aqui vai um ponto que é muito interessante, né? Quando eu falo de energia, a gente tem energia mesmo. E essa energia, ela é nomeada de diversas maneiras e de diversas maneiras ao longo dos tempos, ao longo dos estudos. A gente pode chamar essa energia de prana, de libido, de energia orgânica, de ki. Então tem um monte de modos de chamar essa energia. O fato é que o que dá vida pra gente, essa troca que a gente tem com o universo, ela vai por base dessa energia, que vai pela energia do pensamento, e tem situações sim que a gente se sente muito mais energético, muito mais firme nas nossas questões, que eu vou também falar, se não der tempo hoje, eu vou falar das situações onde a gente se sente muito energizado e como a gente faz para estar sempre muito energizado, né? Então, a gente vai conversar agora sobre o que tipo de acontecimento que você pode ter com determinadas pessoas que vão sugando a sua energia. Além desses ambientes que você entra e que você sente que você está literalmente sugado, que você chega de um jeito e sai de outro, então a gente vai falar desses tipos de vampiros que tem. Então a gente sabe que tem o vampiro, que é aquele vampiro que é o vampiro adulador. O vampiro adulador é aquele cara que ele fala, ele te adula, ele te coloca num transe de encantamento, que é o que acontece muito com os narcisistas. E quando você começa a ficar naquele transe, onde ele começa a fazer aquele tipo de encantamento, que você fica seduzido, ele coloca uma plateia, muitas vezes seduzida pela fala dele. Então é pelo verbo que ele seduz, e é pelo verbo e pelo transe hipnótico que ele causa nas pessoas, que a energia das pessoas vai sendo gradativamente sugada, e você fica nesse transe que quando você sai do contato com a pessoa, ou mesmo quando você está no contato, você esquece totalmente da tua própria identidade, de que você está no aqui e no agora, e que você tem as tuas percepções, e você fica exatamente num transe hipnótico, onde toda a tua energia vai gradativamente indo para aquele que é o adulador. E essa é uma manobra conhecida de como que retira a energia da pessoa para enaltecer o outro. É a energia primitiva, primeira,
que o narcisista usa e usa com maestria. Então, quanto mais você fica encantada com esse narcisista, mais você está doando de si para deixar ele naquele pedestal que ele tanto necessita. Então, lembrem-se que esse tipo de adulação que coloca você nesse transe, retira você do teu centro, retira você da tua percepção de realidade, você entrega o que ele mais precisa, que é a tua adoração a ele, onde ele não vai ser visto com nenhum defeito, porque ele te coloca em transe, e ai de você se você vê ele com algum defeito, porque aí ele tem outras manobras para destruir a tua energia vital, para te colocar na doutrina cega de ficar o tempo todo enaltecendo ele e doando a sua energia vital, porque ele próprio não se sustenta sozinho. Como ele não acredita que ele pode existir sem esse olhar do outro, ele suga esse olhar constantemente. Então, se você está desviando, olhando para algum lugar, ou está fazendo alguma coisa em nome de si mesmo, assim, de repente você vai estar jantando com a pessoa, pega alguma coisa, olha de lado, o olhar desviou dele, do que ele está falando, ele vai inventar mil coisas. Quem passou por isso sabe o que é. Vai inventar mil coisas porque ele precisa deste olhar seu alimentando ele ininterruptamente. Vocês sabem o que é isso? Quem já passou por relacionamento abusivo ou está no relacionamento abusivo, eu tenho certeza absoluta que sabe o que é isso. Você não pode ter vida própria porque o teu olhar, a tua presença tem que ser doada o tempo todo para ele, sendo que ele, eu tô falando ele, pode ser ela também, faz um escândalo ou faz uma manipulação que te gera culpa, que te destrói totalmente, porque você não doou o seu olhar para enaltecer ele. Como que você vai lidar com isso daí? Então vamos para as dicas. Toda vez que você entender como um vampiro emocional funciona, e hoje eu estou dando esse termo, você vai começar a entender o funcionamento dele e claro que você vai perceber que isto é um cenário, que é um comando, que é uma tirania para fazer você doar a sua energia dando atenção só para ele. Sai de você a atenção para ele, sai de você e você vai diminuindo de tamanho. Diminuindo de tamanho, suga a tua energia. Então o que você vai fazer? Você vai tomar consciência que isso está acontecendo e você, como um ato de consciência, você vai enxergar que isso daqui não é o seu problema. Então se ele fizer o escândalo e você não conseguir se posicionar, olhar o escândalo dele se descontaminar desse tipo de olhar e se blindar pela sua percepção, pelo teu ato de consciência, o que você precisa fazer literalmente é se afastar desse tipo de vampirização, até fisicamente. Então, para a sua autoproteção, porque a nossa vida, o nosso tempo sagrado é nosso bem maior. Imagine se você usa todo o seu tempo e todo o seu bem maior só para entregar energia e para enaltecer alguém. A gente até pode fazer isso daí deliberadamente para alguém que está em coma, está precisando, ou como uma assistência para outras pessoas, mas não como uma obrigação perversa, onde a tua energia é totalmente retirada ininterruptamente. Concordam com isso? Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa no meio do percurso, pode falar, eu não vou responder agora, mas no final vou dar uma olhada em tudo, tá? Então, a gente pode falar também de outro tipo de vampiro, que é um vampiro muito mais comum do que a gente imagina. Porque se ele não vai chamar atenção para te sugar, pedindo o seu olhar desse jeito, adulando, falando e te encantando, ele vai te encantar. Lembra que o vampiro emocional, ele é um encantador. Ele é um encantador. Então, se ele não te encanta por um jeito, ele vai querer te encantar por outro para sugar a tua energia. E tem aqueles que são dramáticos, aqueles que são as vítimas do universo. Então eles de novo vão querer te controlar através dos próprios dramas deles. E o que acontece? Eles são os coitados da história, eles são as vítimas do universo e eles te obrigam
pela culpa, ou eles incitam em você aquele olhar de compaixão, aquele excesso de empatia que você pode até ter uma empatia natural, eles aumentam essa empatia, sim, aqueles dramas mexicanos, adorei, Renata, aqueles dramas mexicanos, e você vai entrando naquela história, e eu gostei dessa analogia com esses dramas mexicanos, porque muitas vezes a gente está assistindo uma novela, um drama mexicano, e a gente fica assim, nossa, que coisa, e fala desses dramas e fica encantado assistindo a novela, assistindo e chorando junto, tendo aquela catarse junto, mas a gente sabe que é um filme, a gente sabe que é uma novela e que isso passa, e que depois que você desliga o canal, você fez uma catarse, jogou situações suas, se misturou com a situação, mas depois você volta para você e segue a tua vida. Com o abusador, não. O abusador, esse drama não tem fim, é uma novela que não termina. Então, se você não colocar um limite e falar assim, querido, aqui acabou, esse processo aí é teu, você está precisando de um auxílio X, vou te dar agora, você vai procurar o seu auxílio devido, você não souber colocar limites, esse tipo de vitimismo, dessas atitudes melodramáticas, elas vão se estender e vão sugar a sua alma. Inclusive, muitos deles, quando eles não têm a atenção que eles precisam e eles são totalmente ligados nesse tipo de manipulação para sugar a tua energia, para eles se manterem, porque eles acreditam que eles só vão se manter com a energia do outro, eles não descobriram que eles têm energia própria e que pode ser abundante a deles também. O que eles vão fazer? Eles vão criar inclusive adoecimentos físicos, dramas, e vão parar no hospital, vão ter situações totalmente adversas. De repente você sai, você quer ter uma vida própria, eles vão ter crise de dor de cabeça, eles vão contar histórias difíceis para você, e com isso a energia vital de vocês vai indo, vai sendo sugada. E sabe o que acontece depois disso? Você não tem força para nada, você não tem força para fazer absolutamente nada, e isso é comprovado. Quem passa por isso sabe como que é. Então, sabe que o que ele quer? Ele quer te tirar a tua autoestima, ele quer deixar você se sentindo responsável por eles, pela saúde e pela doença. E, gente, isso é tudo teatro. É tudo teatro. Se você entrar nesse tipo de teatro, você vai estar entregando a sua vida, deixando ela ser sequestrada por esse tipo de vampiro. Ele vai se mostrar que ele não é autossuficiente sozinho, e muitos deles, olha isso, eles fazem falcatruas, eles passam por situações financeiras muito difíceis, se colocam de vítimas e incitam as parcerias afetivas para cuidarem financeiramente deles. Eles são as vítimas, eles caíram numa derrocada, eles foram traídos, e eles sabem muito bem inventar esse tipo de história. E você, com todo o amor e com toda a culpa, e se sentindo naquele lugar que eles colocam vocês de salvadoras deles, vocês vão entregar inclusive dinheiro se vocês não estiverem despertos, homens e mulheres, tá? E o que faz esses vampiros emocionais serem vampiros? Aí tem uma questão que é muito forte e que eu vou ampliar para todos os tipos de situações. Esses vampiros, eles não têm a clareza de que eles podem gerar a própria energia deles, que eles podem se autossustentarem. E tudo que eles têm, eles nem sabem a dimensão do que eles têm, porque eles são um buraco sem fundo. Eles precisam o tempo todo da energia do outro, do alimento energético do outro, para alimentar não só a magnanimidade, mas esse êxtase deles. Então imagina vocês que para eles se manterem num pedestal, mesmo que seja um pedestal pelo vitimismo, pela dor, pela magnanimidade, para sustentar esse lugar de pedestal tanto tempo, eles não vão aguentar sustentar sozinhos, eles vão precisar da energia vital do outro. E a gente está falando de energia vital, é vida.
Então eles vão usar a tua energia até você ficar uma casca mesmo, e a gente deseja que vocês rompam com esse tipo de sugação energética, não é? Muito rápido, porque ficar uma casca oca dá trabalho para iluminar quem vocês são tudo de volta, mas recupera também. Mas olha só, a gente fica pensando, e eu já vi muitas situações aonde esses vampiros emocionais, eles estão se alimentando e alimentando outras origens. Será? Então eu vou deixar um monte de pergunta que pode parecer maluca aí, vou abrir espaço aqui para a gente pensar de diversas maneiras, porque aqui eu falo dentro de um aspecto psicológico e eu vou abrir espaço para a gente pensar em todas as áreas da vida, porque eu sei que aqui existem diversas religiões, existem diversos sistemas de crenças, e como eu falei no começo dessa live, eu não descarto nada. Eu trabalho em MDR, e no MDR as pessoas trazem cenários de vida, e muitas vezes, enquanto elas estão fazendo esse reprocessamento cerebral que mistura os hemisférios cerebrais para se libertarem de situações que foram impactantes, perturbadoras, traumas, muitas vezes o cérebro vai trazendo links de acordo com o sistema de crenças da pessoa, ou às vezes surpreendentemente situações até que nunca existiram, que já existiram lá de trás, ou sensações que não são nem decodificadas, e todas elas são válidas, são cenários que são libertadores e que nos ajudam a nós nos resgatarmos na nossa energia vital primordial. Então eu acredito em cenários, e todos os cenários que possam trazer um processo de entendimento, de cura emocional e de lucidez. Então, quando eu falo que esses vampiros emocionais, eles podem estar se alimentando, e sim, da energia vital do outro, a gente pode pensar isso em amplo espectro. A gente pode pensar tanto da libido, tanto da energia vital mesmo. De fato, os vampiros emocionais, eles vão se alimentando de tudo que é energia vital do outro, inclusive pelo cansaço ou pelo clima de mau humor. Então eles estão com mau humor, você vai doando tua energia vital para satisfazer, para mudar o mau humor. Isso é uma manipulação perversa para você doar a tua energia vital para enaltecer eles novamente, e você fica sem nada, você fica literalmente com falência de energia vital, que pode causar depressão, doença, pode causar toda sorte de mal-estar, e até chegar ao ponto da pessoa entrar num colapso enorme. Olha, aqui a gente fala de quadro de alcoolismo também, de muitas situações que são avassaladoras na vida das pessoas, que quem vai ficando sem energia vital também vai precisando de uma substância para poder aliviar esse tipo de situação, até para a pessoa não se abandonar de vez. Até no meu livro Sequestradores de Almas tem bastante exemplos sobre como que as pessoas podem se abandonar, como que as pessoas podem serem resgatadas. Então, esse tipo de situação que eu sempre falo, e que hoje eu estou colocando como um vampiro emocional, são situações onde a pessoa literalmente perde a vontade de, inclusive, se levantar da cama, porque está em falência energética total. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns sintomas que você pode ter se você estiver nesse tipo de falência energética. Então é assim, a pessoa fica num cansaço constante, o tempo todo cansado, fica como se estivesse com as pálpebras cansadas, com o corpo cansado o tempo todo, com aquela sensação assim, de que você está vivendo uma vida que não é sua, e que você parece que você aquela sensação de desrealização. Você olha aquilo, parece que aquilo você está meio fora, está turvo, você não está com a tua energia vivendo, você não está com aquela energia resplandecente. Então tudo perde a cor, tudo perde a intensidade. Eu vou falar um exemplo.
eu já vi várias situações de pessoas que, por exemplo, que tinham algum problema cardíaco. Vou fazer uma analogia aqui, um problema cardíaco e não sabiam, e de repente vão lá no cardiologista, fazem uma ponte safena, ou hoje em dia põem aqueles stents, ou fazem alguma coisa, e de repente começa a ficar com mais energia, e fala assim, nossa, eu nem tinha percebido o quanto que eu não tinha esse tipo de energia antes, agora que eu me restabeleci, que eu estou percebendo. Então, o que acontece muito nessas situações onde a pessoa tem uma baixa qualidade de vida, com falta de energia vital, é que muitas vezes ela nem percebe, porque vai sendo tão gradativo, tão gradativo, tão gradativo, que ela está sem respirar direito, está sem conseguir conduzir a própria vida e vai ficando amíngua sem perceber. Então, um grande alerta aqui é para, se você estiver recebendo uma informação de um amigo, de alguém da família, que você está ou no relacionamento abusivo, com falta de energia vital, escute, porque às vezes você mesmo não está percebendo. Não está percebendo sobre o que está passando com você. Então, ouça e relembre de quem você era e como você está agora. Isso daqui é um grande alerta de saúde e de um resgate em nome da vida. Então, se você percebe que você está em relações que você não está conseguindo lidar bem, como você lidava antes da tua vida, você pode ser que esteja sendo vampirizada, sugada a sua energia vital por um desses vampiros emocionais. Vou falar um pouquinho mais de outros tipos de vampiros emocionais. E são pessoas que, não obrigatoriamente você precisa ter um relacionamento íntimo, mas são pessoas que funcionam como vampiros emocionais no dia a dia. Sabe quando você vai, tipo assim, numa festa e que tem aquele lá que fala, ou você encontra na rua, fala, você quer sair, a pessoa continua falando, não para de falar, e você quer sair da conversa e ele enganta uma coisa na outra, e você de repente tá lá e tá sugada na conversa? Pode ser um tipo de vampiro. Pode ser um tipo de pessoa que você não tem condição nenhuma de interromper, e quando você vê, você sai da conversa ou do monólogo, né? Você tá assim, calado, você não consegue fazer nada, tá assim, ai, preciso tomar um banho de sal grosso, eu preciso dormir, porque literalmente você foi sugado. Como que você evita esse tipo de vampiro? Você já sabe como ele tá, você corta, você vai pedir licença, ou você vai cortar, e você vai sair, tomar consciência de que isso está acontecendo, e você vai sair desse tipo de situação que é vampira, que está sugando a sua energia, tá? Outro tipo, que é aquele lá que eu já falei um pouco, vou falar um pouquinho mais, que é aquele vampiro controlador, que é o vampiro que não te deixa fazer absolutamente. Eu já falei daquele que não te deixa você tirar o olhar dele. Agora é aquele que quer monitorar todos os seus passos. Não, eu sou seu amigo, não, eu sou seu patrão. Você precisa fazer isso. Você já fez? Não, você não fez. Olha, aquilo tem que ser assim. Não, você precisa fazer algo. Então, aquela pessoa que não te deixa em paz em nenhum minuto, controla a roupa que você está vestindo, o modo como você falou, o amigo que você está tendo, se você fala no telefone em determinado momento. Esse tipo de controle te tira totalmente da tua espontaneidade. E lembra que tirar você da tua espontaneidade é um grande alerta para que você pode estar sendo sugado numa relação que está tirando você de você mesmo, para você ficar no olhar do outro, sendo que o outro vai ser o critério para você sobre o que você tem que ou não falar, vestir ou não. Ele se ocupa desse lugar, e se você se entrega para esse lugar, você está dando a sua energia vital, a sua vida para esse tipo de relacionamento. Nos ambientes de trabalho, isso daí acontece em
todos os tipos de ambiente, com amigos, com colegas, amigos que depois que você reclamar, cara, você só tá criticando, tá me controlando, aí ele ainda vai fazer a manipulação perversa, tirar, não disse nada, não quis dizer nada, olha, você é perseguida, você acha que todo mundo tá te controlando e ainda vai querer virar a coisa dizendo que você é que é a pessoa que é mimimi da história, quando você sabe o que está falando. Então você vai ser a pessoa que percebe coisa que não existe, é só uma brincadeira. São só palavras que eu disse, quando na verdade ele está assim manipulando e controlando, inclusive quando ele fala esse tipo de coisa. Eu falei, ele pode ser ela, pode ser quem for. Imagina isso em qualquer tipo de ambiente, gente. Então, tem aquele... vou mudar agora um pouquinho. Aquele que tira sarro de tudo. Aquele que faz, no adulto, bullying, né? Que adulto a gente não vai falar que faz bullying. Mas a gente tem aquele que desqualifica tirando sarro. Então, você está no meio social e é o cara que ele é tão magnânimo, ele é tão bom... Gente, vou voltar a dizer, tô falando ele, mas ela também faz, tá? Ele, ela, eles, com X no final. Então, como a pessoa vai tirando sarro, vai fazendo um sarcasmo, te desqualificando e fazendo piada de tudo. Não é óbvio toda relação que existe isso, não é em todos os lugares. Vocês também não precisam ir para todos os lugares, assim, quem é que vai me vampirizar? Quem é que vai me vampirizar? Mas conhecer como eles funcionam é uma blindagem para você saber e não entrar nisso daí. Então, se as pessoas estão com um tipo de brincadeira desqualificadora, olho aberto para ver que tipo que é, que quando você desmonta, quando você quebra suas pernas e você fica sem jeito, sem graça, ou as pessoas em volta ficam sem graça, o que esse cara está fazendo? O que essa pessoa está fazendo? Está sugando toda a energia vital, tirando sarro, achando engraçado, ou é aquele que se coloca, que sabe analisar o outro, que faz, não, você é assim, ninguém perguntou para você fazer essa análise, que você destrói a pessoa, você quebra a pessoa. Quem é você que tem esse lugar do suposto saber, que se coloca nesse lugar simplesmente para quebrar a pessoa e aí sugar toda a energia, sugar a energia toda? Então, presta muita atenção nas pessoas. Eu estou pontuando, parece que todo mundo é assim, mas são características de sugadores emocionais, de vampiros emocionais. E vou falar mais, nessa sociedade nossa competitiva, esse tipo de variação sobre sugar a energia do outro para você se dar bem na vida, teve assim espaços e espaços para ser desenvolvido. Nesse nosso mundo competitivo do jeito que ele esse tipo de manipulação para você quebrar a energia do outro e para você conseguir ficar superior, para você conseguir passar por cima em empresas, em trabalho, em amizades, em conquistas afetivas, em jogos de rivalidade entre parceiros, assim, entre amigos, olha, eu vou conquistar aquela, você não conquista. Então, todo tipo de situação pode acontecer nesse tipo de manipulação, aonde o intuito é quebrar o outro para chupar a energia do outro, desmontar o outro ficar frágil e você o fortão da história. Então, a live de hoje é para todos nós ficarmos despertos, tranquilos, porque não precisa ter tensão nenhuma, porque a tensão também é um alimento emocional para esses vampiros. Então, toda vez que existe algum tipo de diferença que te incomoda emocionalmente, você pode ter certeza que você saiu do teu prumo e ele está ganhando a história. Ele, ela, seja quem for. Então, a blindagem emocional é perceber como eles funcionam, e quanto menos emocional você ficar e quanto mais um olhar de sábio, que é com esse tipo de live, conhecendo como que as pessoas funcionam e não se misturar com esse tipo de
abordagem, com esse tipo de manipulação, quanto mais você observar com conhecimento, menos você entra. A gente só entra quando a gente não conhece, quando a gente não sabe. E de repente, quando você não sabe, você entra em falência energética. Você vai para o ambiente e fala assim, puxa, eu me quebrei aqui, não sei o que aconteceu, tinha um fulano falando lá, uma pessoa junto. Então, quer dizer, você já começa a entrar em ebulição porque você não está ciente do que está acontecendo como vampirização energética e como manobra para a pessoa se sair bem e você ficar mal. Porque no final das contas tem uma questão competitiva, tem uma questão, eu já nem estou falando de narcisismo perverso, de psicopatas, eu estou falando de um sistema que promove esse tipo de manipulação, e quanto mais despertos, melhor. Ninguém vai entrar nessas histórias, nessas ilusões, e nem vai perder a si próprio em nome de um outro que está adoecido, competitivo, ou que precisa se nutrir do alimento de energia vital do outro, porque precisa se sentir magnânimo. E é isso que eu queria passar para vocês. Falei bastante rápido hoje, eu percebi, com bastante informação, bastante energia, até para saber que isso existe, precisa ser falado, precisa ser comentado, aprendido, para ninguém cair nesse tipo de cilada. Ninguém. Qualquer pessoa consegue se reerguer, qualquer pessoa. 10 anos, 20 anos de casado, 30 anos, não tem problema, é devastador, não vou dizer que não. Às vezes existem muitas sequelas emocionais, às vezes até físicas, mas no momento onde você restabelece a tua percepção e restabelece a sua lucidez e começa a se recuperar, é como se fosse você saindo de uma guerra e você está com toda a tua energia se recuperando, e recupera sim, e super recupera. Então, essa é a nossa história de autotransformação, né? Eu vi recentemente não tem muito a ver, mas até tem, né? Com você buscar tirar a energia da outra pessoa, mas assim, eu recentemente vi a entrevista da autora, esqueci o nome dela, que fez a bailarina de Auschwitz, e que ela foi pega lá no monte daqueles mortos, ela estava com a coluna quebrada, eu li o livro também, estava com a coluna quebrada, ela foi dada como morta, na pilha de mortos, e ela foi resgatada, ela estava assim, totalmente entre a vida e a morte mesmo, nem ela sabia que ela ia sobreviver, e ela tem 93 anos, gente. Então a energia vital, ela literalmente Edith Eger, isso mesmo, Marta, obrigada, aliás foi você que me passou isso daí, ela se resgatou, que me passou essa entrevista, e ela se resgatou totalmente, recuperou energia vital, e reacendeu a ponto de fazer a faculdade dela, se transformar e poder ajudar outras pessoas. Então, mesmo que você tenha 30 anos de uma história abusiva, que você esteja totalmente devastada, lembre-se, você está viva, você tem energia vital, você não foi embora, você está aqui. Então você tem 1000% de chance de recuperação, e recuperação ainda com consciência e com conhecimento do que é perder energia vital, do que é ter, do que é dar valor para a própria vida, e dizer abuso emocional nunca mais, vampirismo emocional nunca mais. E tem o livro, olha, que é o Sentido da Vida também, que é do Frankl, que é fantástico, super recomendo também, a Bailarina de Auschwitz e o Sentido da Vida do Frankl. Da Bailarina de Auschwitz é da Edith Eger, e o Sentido da Vida, que é do Viktor Frankl, que é fantástico, super recomendo para todos lerem. Rangel é do Viktor Frankl, fantástico, super recomendado. Eu vou dar uma olhada agora, pessoal, em todas as perguntas, tudo que veio aqui hoje.
E quero falar para vocês que eu gosto muito de fazer essas lives e estar dando esse tipo de alerta para vocês. Faço questão de ser bem íntima, de falar na nossa linguagem, que é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, porque acho que é a que nos aproxima mais, é a que deixa a gente mais conectada, e para mim conexão é tudo. Eu me sinto super conectada com vocês, gosto de responder as questões, então a gente vai... a gente ficar próximo e desejo que esteja ajudando vocês a despertarem de todas essas situações abusivas que há mais de 30 anos eu estou estudando intensiva e extensivamente, e acho que faz parte desse nosso despertamento nessa nossa jornada daqui, que tipo de abuso que a gente pode passar e que a gente pode estar fazendo com a gente mesmo e muitas vezes fazendo com outros sem perceber. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se existe alguma questão, alguma pergunta. Tem vários comentários. Olha, pessoal, eu tô vendo aqui bastante comentário que são super pertinentes. Aqui tem uma pergunta: como eles conseguem ser tão manipuladores? Já nasce assim ou aprende? Essa é a pergunta que não quer calar. Existem vários estudos, lembra que eu falei de muitas verdades? Existem estudos que dizem que é genético, que eles nascem assim, e que existe uma predisposição, que tem outros estudos que falam que é o ambiente que os tornam assim, e tem outros estudos que falam que, além do ambiente familiar, é o ambiente sociocultural. Eu acho que pode ser tudo, mas que sempre a chance das pessoas, de alguma maneira, se libertarem. Eles querem o ar que respiramos. Pois é exatamente isso, Renata. Ele está me punindo com o tratamento de silêncio porque cobrei uma dúvida. Então, é uma manipulação que ela suga a energia de quem é refém. Então, quem escreveu isso daqui, eu desejo demais que desperte, que essas lives estejam ajudando, porque só com esse lugar de despertamento e saber que a gente é mais do que esse tipo de situação que é muito pequena. Eles se fazem grandes, se colocam no lugar do suposto saber, mas a gente acaba entregando por causa desses transes que eles colocam as pessoas. Então, assim, saibam que existem esses transes. Se alguém te alertar que você está num transe desse tipo, ouça a pessoa, questione-se, veja se você não está lúcido, veja quem você era antes, como que você está nesse relacionamento, nesse trabalho que você está, e perceba se quem está falando isso daí também não é o seu abusador que está querendo te colocar para baixo, que também tem essa, hein? Que às vezes você está muito bem e esse abusador quer te colocar para baixo, então tem que ficar bem desperto. Essas pessoas são capazes de amar de verdade? Não acredito. Eu acho que elas não conhecem o amor. Elas não chegaram perto de ter esse tipo de conhecimento, infelizmente. Porque a pessoa que tem a capacidade de amar, ela tem empatia. Essas pessoas não têm empatia. É engraçado que eles são assim quando é com eles. Depois a gente sofre e eles nem aí. Então, mas eles se vitimizam e ainda assim é teatralização, por incrível que pareça. É um filme de terror, exatamente, Babi, exatamente. É isso, então tem um monte de situações de vitimismo, de manipulações, e aqui, como que eles têm tanto poder sobre as nossas emoções, manipulam o nosso amor. Essa é a característica do abusador com A maiúsculo, porque ele vai entrando por um lugar e vai abrindo frestas aonde existe um tipo de desamparo, e ele vai quebrando e tem o prazer de quebrar toda a estrutura moral da pessoa. Ele se alimenta, porque é perverso, da estrutura moral, e vai entrando em contato cada vez mais
com o lugar de desamparo e ficando num lugar do protetor, daquele que vai ser a única pessoa que vai amparar. Só que essa pessoa esquece que ela é adulta, esquece que não tem mais a possibilidade de um adulto ser abandonado, porque se ele é abandonado na rua, ele volta para casa, quer dizer, nem existe isso daí, né? Então, é um lugar que precisa ser curado na pessoa, esse medo do abandono, e que não é do adulto, é da criança que está lá dentro e que ficou em algum momento se sentindo desamparada, e esse abusador faz aquilo virar uma chaga emocional. Então, e eles são manipuladores e eles fazem isso daí de uma maneira muito... eles são bons no que eles fazem, mas eles só são bons se você não tem lucidez. Quando você tem lucidez, você desprega, você descola dessa trama. A atenção é a mercadoria mais cara do mundo. Todos querem, devemos ter a capacidade de dividir quando dividimos com outras pessoas e eventos. A maior parte dela ainda permaneça com a gente. É isso mesmo. A nossa atenção, gente. Por favor, a nossa atenção é a nossa vida. É a nossa vida. É isso aí, gente. Então, desejo que cada um de nós esteja cada vez mais presente, cada vez mais repleto de energia vital e que tenha a consciência que a nossa vida é o nosso maior valor. E quando você está mal, se sentindo que tem algo que não vai bem, é porque não vai bem mesmo. Não passa por cima disso, gente. Não passe por cima disso. Se você se sente desenergizado quando fala com alguém, é porque desenergizou mesmo. Então leve a sério as suas percepções, tá bom? E tenha a consciência de que esses tipos de vampirismo existem, tá bom? E quanto mais despertos, melhor. E até a semana que vem com mais um tema para vocês, com todo carinho meu. E quanto mais despertos, melhor. Um beijão para todos e até a semana que vem.